Bom dia. Vamos aquietar o nosso coração, vamos dirigir a Deus uma oração, para a gente entrar no espírito do nosso culto. Hoje vamos sentar à mesa do Senhor e precisamos estar quietos de alma, de espírito, para ouvir a voz de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse domingo, por esse sol tão lindo lá fora. Obrigada, Deus, porque quando olhamos a criação, sabemos que Tu estás no comando de todas as coisas, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor se manifesta através da natureza, se manifesta através das nossas vidas, se manifesta através do Teu povo reunido, se manifesta, Senhor, através do nosso louvor, da nossa adoração. Queremos estar aos Teus pés, queremos declarar o nosso amor por Ti, queremos honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. E também queremos orar para que o Senhor venha estar conosco, queremos Te exaltar, queremos dizer que o Senhor é santo e exaltado, em cima nos céus e embaixo na terra. Queremos dizer que o Senhor é exaltado no nosso meio. Queremos, Senhor, sentir a Tua presença, sentir a Tua paz. Pedimos, Espírito Santo, abraça-nos nesta manhã, aquece o nosso coração, nos livra, Senhor, de toda preocupação da vida lá fora, da vida cotidiana, e conecta o nosso espírito com o Senhor, para que possamos, ó Pai, juntos ser um só espírito, juntos alegrar o Teu coração e tocar os céus. Assim oramos, agradecidos por cada coisa que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse louvor, ele começa com uma oração. Não é esse, filho? Isso. Abra os olhos do meu coração. Isso. Na verdade, ele é uma oração, né? Pedindo para Deus abrir os olhos do nosso coração, e depois ele tem uma parte que exalta o nome do Senhor, dizendo que Deus é santo, santo, santo. E curioso é que Deus diz na palavra dele: sede santo porque eu sou santo. Então, quando a gente canta esse louvor, vem na nossa memória, vem na nossa mente, que devemos também ter um coração santo, uma vida santa, para estarmos com Deus, exaltando a Ele, né? E a gente vai estar com Ele presencialmente, né? A Bíblia já fala, quando a gente se senta à mesa do Senhor, nós já estamos com Ele aqui na terra, mas nós vamos vê-lo face a face. E para isso é preciso santidade no nosso coração, que possamos nos render a partir de agora diante de Deus, colocando o nosso espírito e o nosso coração para Ele, e exaltando o nome dele através desse louvor. Amém? Abra os olhos do meu coração.
quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória, derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória, derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Amém. Que o nosso desejo seja de ver ao Senhor realmente, que isso seja uma verdade em nós. Essa próxima música, vou pedir para vocês se colocarem de pé, para que a gente possa exaltar o Senhor com o nosso corpo também. E vamos soltar nossa voz para louvar ao Senhor nesse cântico em espanhol. Amém? Única razón de mi adoración eres tú, Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad
Nesse tempo agora, nós vamos também entregar nossas ofertas ao Senhor. Se você separou sua oferta e já consagrou em casa, pode depositar ali, enquanto cantamos. E essa música também, ela traz uma reflexão para a nossa vida, tipo, perguntando quem nós somos, né? Sabemos que um dia nós vamos ter um encontro com Deus. Sabemos que um dia nós vamos encontrá-lo face a face, estar junto na mesa do Senhor. Para isso precisamos saber quem realmente nós somos agora, para que isso venha a acontecer. Penso eu que brevemente isso está muito perto de acontecer. E que você possa saber quem você é e se você tem alguma preocupação de que não sabe ainda quem é, né? Venha conversar com a gente depois, venha perguntar acerca disso, acerca desse louvor, se você tem alguma dúvida de quem você é. Que daí a gente explica tudo direitinho para você. E essa música também fala, nos lembra que a vida é como um sopro, né? Que a vida passa rapidamente e que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus nos tem dado aqui na terra, porque não sabemos como será o amanhã, não sabemos nem como será daqui a um segundo. Então, realmente, essa música é uma reflexão sobre a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, ela nos conforta dizendo que nós somos de Deus e Deus é nosso. Então, que possamos declarar nessa manhã que nós somos de Deus e que Ele é nosso. Acho que Ele vai ficar bastante contente se Ele ouvir dos nossos lábios, do nosso espírito, que Ele é nosso e nós somos dele, né? Acho que isso é o suficiente para cada um de nós, saber que nós somos de Deus e que Deus é nosso, né? Então, que os céus possam também declarar isso, ser testemunha disso, dessa nossa fala nessa manhã. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel,
mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu. Convidada entre nós, que se chama Naomi, que é a filha da Sheila. Está ali? Naomi, você é bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida. Se sinta em casa. Aqui é uma família de Deus. Se sinta parte dessa família também. E eu quero abençoar a sua vida orando por você, tá bom? Então, receba o nosso abraço, o nosso carinho, as nossas boas-vindas. E estamos aqui para o que der e vier, tá bom? Fique à vontade, se sinta em casa, seja você mesma. Eu sempre gosto da Igreja Metodista porque sempre ouço das pessoas que a Igreja Metodista faz com que as pessoas sejam elas mesmas. Então você não precisa mudar quem você é para estar no nosso meio, seja quem você é. Então eu gosto de estar no meio de metodista porque eu posso ser quem eu sou, eu não preciso fingir, né? Que você seja bem-vinda, amém? Vou orar por você, abençoa a sua vida. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse tempo que fazemos esse parênteses aqui para receber a nossa convidada, para receber a Naomi, Senhor, para abençoar a vida dela. Senhor, que o Senhor possa escutar o coração dela, que o Senhor possa estar com ela, que o Senhor possa abraçá-la, Pai, que o Senhor possa ser a resposta dos argumentos dela, dos questionamentos dela, que o Senhor, Pai, seja o amigo dela, que o Senhor seja o pai dela, que o Senhor, Pai, venha conduzir, venha abençoar, venha cuidar, que o Senhor, Pai, possa agregar ela ao nosso meio, que o Senhor possa suprir as necessidades dela e que o Senhor possa, Deus, abençoar todo o caminhar dela, Senhor, os sonhos, os projetos, o futuro. Colocamos, Senhor, a vida dela nas Tuas mãos. Pedimos, Pai, que o Senhor encha com a Tua sabedoria, encha com a Tua alegria e encha com o Teu Espírito, Senhor Deus. Seja com ela, Senhor, no seio da família, dentro de casa, fora de casa, nos estudos, no trabalho, enfim, Pai, em toda a vida dela, que o Senhor a cerque por trás e por diante. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre a vida dela. Nós abençoamos a Naomi, Pai, e recebemos ela pela Tua graça, pelo Teu nome, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos preparar o nosso espírito, porque daqui a pouco é a nossa Santa Ceia, nós vamos sentar à mesa do Cordeiro, e esse louvor fala de vestes mais brancas que a neve. Na verdade é um hino muito antigo. Perdi aqui. Mas que ao mesmo tempo é uma coisa bem patente, né, no nosso espírito, na nossa alma, porque ele fala todo o sofrimento de Cristo, de tudo que Ele passou por nós, fala que nós somos pecadores, mas fala também que se nós confessarmos o Senhor, nós somos redimidos diante dEle. Depois fala que nós vamos lá para o céu estar com Jesus, e que vale a pena todo o nosso sofrimento aqui, que vale a pena toda a nossa luta aqui, que vale a pena toda essa confusão que o mundo está, que vale a pena todo dia a gente acordar de manhã e vencer as barreiras do dia para estarmos um dia com o Senhor. Tudo isso vale a pena. E vamos louvar ao Senhor com esse hino, porque depois de nós termos aceitado o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a nossa alma, o nosso espírito branco, alvo mais que a neve. Amém? Que o teu espírito, o meu espírito esteja mais alvo do que a neve diante do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria para estarmos ceando depois. Se quiser ficar de pé, fique à vontade.
perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nosso portou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Desde estas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Oremos ao Senhor e vamos também aproveitar e consagrar as ofertas ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigada, Deus, porque o Senhor já falou bastante conosco nessa manhã, através da letra desses louvores, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos aceita como nós somos. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem o poder de perdoar os nossos pecados. Obrigada porque através da nossa confissão nós podemos nos tornar brancos como a neve diante de Ti, sem nenhuma mancha, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz. E muito obrigada, Senhor Deus, por esse momento que estamos aqui para cultuar ao Senhor. Queremos, Pai, como parte da Tua igreja, consagrar as ofertas que têm chegado à Tua casa ao Senhor. Queremos consagrar também todos os dízimos. E queremos, Pai, pedir a Tua bênção sobre os ofertantes, sobre os dizimistas da Tua igreja. Queremos pedir que o Senhor abençoe. Queremos, Deus, abençoar com a bênção de Jacó, que é eterna, com a bênção de Abraão, que é perpétua, Senhor. Queremos, Pai, ser testemunhas de bênçãos derramadas na vida dos nossos irmãos, Senhor Deus. E que assim o Senhor continue abençoando a Tua igreja, a Tua casa, Senhor, a Tua obra aqui na terra. E Deus, agora queremos pedir que o Senhor prepare o nosso espírito, o nosso coração, para recebermos, Senhor, o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, simbolizados no pão
e no suco de uva. Queremos, Deus, consagrar a Ti esse momento e queremos nos assentar à mesa contigo. Traz à nossa memória, Senhor, tudo aquilo que está nos acusando, para que possamos, Deus, pedir perdão ao Senhor e estarmos limpos diante da Tua presença, Senhor. Assim, Deus, contamos com a Tua presença aqui conosco e te agradecemos por esse tempo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra suas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3. Efésios 1, versículo 3, diz assim a minha Bíblia: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, e nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu gostaria de estar dando continuidade ao nosso estudo na carta aos Efésios. É a terceira vez que estou pregando em cima do primeiro capítulo deste livro. É uma coisa muito interessante. Eu tenho aprendido muito com essa carta. Eu tenho conhecido mais profundamente acerca de quem é Deus, acerca daquilo que Deus fez por nós, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele ainda há de fazer em nossa vida. A carta aos Efésios é a carta mais profunda em teologia, em ensinamento, em exortação e principalmente em louvor ao nome de Deus. Quando a gente estuda as cartas, existem algumas técnicas de escrita que é abordada pelos autores, e dentro dessas técnicas existe um termo chamado doxologia. O que é doxologia? Nada mais é do que expressar uma poesia para louvar o nome do Senhor sem que se perca a estrutura de uma carta. Ou seja, Paulo está falando com a igreja através de uma carta, e dentro dessa carta ele escreve uma poesia, um louvor em nome do Senhor, sem perder a essência de ser uma carta. É uma coisa muito interessante, porque a Bíblia ela foi inspirada por Deus e foi escrita por homens. E nós podemos ver a essência do Espírito Santo nas Escrituras, e também podemos enxergar a parte humana, que não é descartada também na Bíblia. Ao mesmo tempo que é um texto sagrado, também é de conhecimento de homens. O apóstolo Paulo é um exemplo muito grande disso. Hoje eu não gostaria de ficar na parte introdutória e nem na primeira parte que nós lemos do texto aqui, mas eu vou dar uma pincelada rapidamente para que a gente possa entender algumas coisas. Eu conversei com a igreja
sobre a autoria, que é do apóstolo Paulo, sobre quando foi escrito, como foi escrito, em que ocasião, como era o povo de Éfeso, como era a igreja. Era uma igreja nova, recentemente fundada, era uma igreja que vivia sob pressão, de judeus, de gregos, e principalmente sobre uma filosofia mundana chamada gnosticismo. Guarde essa palavra, gnosticismo, que é uma ideia onde as pessoas criam na existência de Deus, mas um Deus que criou a humanidade sendo falho. Se nós pensarmos nos dias de hoje, o pensamento gnóstico não deixa de existir, porque muitos pensam que devido ao sofrimento, devido às circunstâncias ruins, Deus é falho, Deus não é perfeito, Deus não é grandioso e Deus não é soberano. A primeira parte nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos escolheu desde antes da criação do mundo. Eu costumava pensar que Deus tinha me escolhido, ou Deus me conhecia quando eu estava no ventre da minha mãe, antes de eu nascer. Mas quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei muito emocionado ao saber que antes de Deus criar todas as coisas, Deus já sabia de cada um de vocês e Deus já sabia da minha vida. E Deus escolheu cada um de nós para estarmos aqui hoje, desde antes da criação do mundo. Vocês estão entendendo a profundidade das maravilhas de Deus sobre nossas vidas? Ninguém poderia imaginar. Eu fico pensando, na época dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, caminhando ali, dentre o povo semítico, nos anos de mais ou menos 1400 antes de Cristo. E Deus já sabia da nossa existência hoje, 2021, depois de Cristo. Praticamente 4.000 anos depois, é muito tempo. E Deus já sabia da minha história e da sua. Por que Deus nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis. Não vou entrar no mérito da santidade e da irrepreensão hoje, mas cantamos hoje que Deus é santo. A Gilza falou que Deus disse que assim como eu sou santo, vocês também sejam santos. Nós somos santificados por meio da pessoa de Jesus Cristo. Primeiro Deus é santo. Jesus foi santificado, Jesus viveu em santidade e nós, por meio de Jesus Cristo, também podemos viver em santidade. Irrepreensão significa nós não termos uma vida com manchas. Não está dizendo que nós deixaremos de pecar. Por isso estamos aqui na mesa do Senhor, porque somos pecadores. Mas a ideia de santidade e irrepreensão é que mesmo em meio a pecados, mesmo em meio a erros, nós podemos ser lavados, nós podemos ser remidos pelo sangue de Jesus. E quem vive em santidade, quem vive uma vida sem manchas, em irrepreensão, não é uma pessoa desprovida de pecados e de erros, mas é uma pessoa que sempre busca ser lavada pelo sangue de Jesus. Está dizendo também no versículo 5 e no versículo 6 que nós fomos escolhidos, fomos predestinados para sermos filhos de Deus. O mundo pensa que todos são filhos de Deus, porque Deus é bom e porque eu sou bonitinho, porque eu tenho o cabelo bem arrumado, eu sou filho de Deus. Mas nós não somos filhos de Deus por natureza, nós somos filhos de Deus por adoção. A teologia da adoção nos diz que nós, por meio de Jesus Cristo, fomos adotados por Deus. Nós fomos comprados por um alto preço, que foi o sangue de Jesus na cruz, para que fôssemos chamados de filhos de Deus. E a adoção é graça, a adoção não é natureza, a adoção não é um direito que se dá pelo nascimento. Como, por exemplo, algumas pessoas aqui estão acompanhadas de seus filhos. Quando nasce o seu filho, por natureza, o seu filho já nasce com o direito de herdar a sua herança. Mas nós não temos o direito de herdarmos a herança de Deus por natureza. Somente Jesus teve esse direito. Mas por meio da sua morte e ressurreição, nós ganhamos esse direito para herdarmos a salvação. Seguindo também, nós lemos no versículo 7 que temos a redenção por meio de seu sangue, nós temos o perdão, nós temos a libertação dos pecados, nós somos lavados e podemos viver uma vida livre do pecado.
Não que nós vamos deixar de pecar, mas nós não estaremos mais presos ao pecado. Como, por exemplo, uma pessoa que mentia inusitadamente. Quando conhece a Cristo, quando entrega sua vida a Jesus, quando confessa os seus pecados, essa pessoa tem o perdão, mas essa pessoa é liberta. Porque uma pessoa que não tem Jesus, ela precisa mentir porque está presa no pecado. Mas nós, como filhos de Deus, não estamos mais presos. Nós escolhemos viver uma vida que agrada a Deus e nós não precisamos continuar na mentira. Eu só estou dando exemplos bem simples para poder discorrer rapidamente daquilo que nós já conversamos e terminando a última parte da última mensagem que nós podemos compartilhar, que está no versículo 9 e 10. Na verdade, começando do versículo 8, que está dizendo que, versículo 8, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. É interessante que as bênçãos citadas por Paulo, aqui por meio de Jesus Cristo, elas não são dadas simplesmente por Deus Pai. É dado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vamos mastigar dessa carta. Eu não tenho pressa em terminar os 6 capítulos que essa carta está dividida. Eu estou preocupado em poder passar aquilo que realmente o apóstolo Paulo queria dizer à igreja dos Efésios, e também aquilo que Deus queria comunicar ao seu povo. Porque ao mesmo tempo que Paulo escreveu essa carta para aquele povo, Deus também quis utilizar dessa mensagem para nós nos dias de hoje. Então, uma coisa interessante que está dizendo é que Deus derrama do seu entendimento e da sua sabedoria para os seus filhos. Mas para quê? Está dizendo no versículo 9, para revelar o mistério da sua vontade. Eu falei um pouco acerca disso na última mensagem. Porque Deus revela os seus propósitos na vida dos seus filhos. Deus não é um Deus que deixa os seus filhos no escuro. Deus não é um Deus que vai trabalhar com mistérios ao pé da letra. Vamos entender a palavra mistério. Muitos pensam que mistério está ligado a algo que está oculto. Mas na verdade aquilo que está oculto provém do misticismo. O que é o misticismo? São as pessoas que trabalham com obras de magia, de ocultismo. Eu não vou citar nomes aqui, vocês já devem conhecer, leitura de carta, vai lá para conversar com os mortos, e coisas assim. Tudo isso se trata de misticismo. E o apóstolo Paulo já combatia o misticismo, a heresia do gnosticismo do primeiro século. E intencionalmente o apóstolo Paulo usava o termo mistério para combater essas heresias. Olha só que interessante. Mas a palavra mistério que nos é traduzida hoje no português ou no espanhol, ela na verdade provém de uma palavra no grego. E essa palavra no grego significa revelações dadas por Deus. Então, a palavra original de mistério não significa algo que está oculto, mas sim algo que já está revelado. Então, Deus revelou o quê? A salvação, a mensagem do Evangelho para os seus filhos. Mas o que está sendo agregado no texto é que não é somente a salvação que Deus revela para os seus filhos. Deus revela os seus propósitos para cada um de nós. E nós temos o discernimento da nossa vida, no nosso caminhar, porque recebemos a revelação de Deus. Eu poderia citar exemplos simples. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava no colégio e eu fiz um teste vocacional. Vou lá eu descobrir a minha vocação para ingressar numa carreira de faculdade. Aí eu vou lá e preencho um monte de coisa, escrevo e tal. Para quê? Para saber para que eu nasci, para saber quais são as minhas habilidades, para saber o que eu tenho de bom para oferecer para esse mundo. E Deus usa dessas habilidades cognitivas, significa o conhecimento que nós temos, porque, por exemplo, tem pessoas que são boas em matemática, mas tem pessoas que não são. Tem pessoas que gostam de literatura, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que gostam de filosofia e tem pessoas que não. Então, conhecimento cognitivo significa aquilo que você tem como inteligência.
né? Aquilo que você tem como capacidade. Então, eu fui descobrir aquilo que eu tinha capacidade, né? Então, eu pensei, bom, eu acho que eu nasci para isso, né? Então, eu fui lá, fiz uma faculdade de administração de empresa, foram 4 ou 5 anos ali de luta, de choro, ranger de dente, desespero, mas graças a Deus eu terminei, e depois comecei a trabalhar, fui fazendo as coisas, trabalhei no banco, trabalhei em loja, trabalhei em escritório, fiz um monte de coisa, e depois eu descobri que na verdade não era isso que Deus queria para a minha vida. Graças a Deus, Deus revela os seus propósitos para aqueles que querem entender qual o sentido da sua própria vida. Uma coisa interessante é que a revelação de Deus vai depender da vontade dele em revelar. E a revelação de Deus também vai depender do nosso coração em querermos conhecer a sua vontade. Por quê? Porque muitos não querem conhecer a vontade de Deus, muitos simplesmente falam, não, eu vou seguir uma carreira profissional, eu vou trabalhar, vou estudar para passar num concurso, eu vou ser enfermeiro, vou ser médico, vou ser advogado, vou ser engenheiro, e simplesmente vai. Mas quanto dessas pessoas oram e buscam a direção de Deus para conhecer o seu propósito? Porque quando oramos, acabamos de orar aqui a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando oramos, nós não oramos para mudar a vontade de Deus em relação à nossa vida. Nós oramos para conhecer a vontade de Deus, e oramos para que Deus alinhe a nossa vontade para a vontade dEle. Precisamos entender a soberania de Deus e aquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. E uma vez que nós temos a disposição de conhecer e de viver os propósitos que Deus tem para a nossa vida, Deus revela, Deus mostra, Deus fala e Deus age. Porque Romanos 8:28 fala que Deus coopera para o bem de todos aqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu entrei no pensamento sobre a discussão, sobre predestinação e livre-arbítrio. E mais uma vez, as duas coisas coexistem, as duas coisas, existe uma intersecção, existe um cruzamento entre essas duas coisas, porque tem coisas que Deus escolheu para nós. Mas tem coisas que nós precisamos atender aquilo que são as escolhas, aquilo que Deus nos predestinou para fazer, porque umas pessoas fogem, umas pessoas não vão, outras pessoas vão, outras pessoas não dá certo, porque não estão alinhadas com aquilo que Deus tem como propósito. Eu caminhei para muito longe, como filho pródigo, como Jonas, que fugiu de Nínive, fugiu daquilo que Deus queria. E muita coisa teve que dar errado na minha vida para eu entender que os propósitos de Deus eram outros para a minha vida. Então Deus está disposto a revelar os seus mistérios para a nossa vida. Mas nós precisamos estar prontos para entender quais são esses propósitos. Precisamos conhecê-lo profundamente. Nós precisamos receber esse entendimento. A salvação, ela não diz simplesmente a nossa morte, após a nossa morte, para onde nós vamos, mas a salvação, ela implica em outras coisas, implica num viver de santidade, implica num viver de fazer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, e que eu e você possamos nos prostrar diante de Deus, diante de sua palavra, para que possamos sofrer menos, digamos assim, para que possamos viver os propósitos dele na nossa vida. Amém? Partindo do raciocínio, no versículo 9, está dizendo, versículo 10, dizendo, isto é, fazer convergir todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aqui eu vou ter que entrar em alguns termos, para que a gente possa entender. O que significa convergir? O que significa dispensação? E o que significa plenitude dos tempos? Primeira coisa, convergir.
O plano de Deus original para a humanidade era convergir todas as coisas para Cristo. Convergir significa unir, agrupar, reunir, chegar ao mesmo ponto. Por exemplo, 2 ruas que levam para uma avenida principal. É uma convergência. Vários pensamentos que levam no mesmo lugar. É uma convergência. Então, o plano de Deus era criar todas as coisas, criar o homem e a mulher assim como ele fez, e depois pegar toda a criação e convergir para Cristo. Mas por que não deu certo no começo? Porque o homem caiu. Porque o homem e a mulher pecaram. E diante do pecado, nós assinamos um termo dizendo: Deus, eu abro mão dos teus planos para a minha vida. Então, vieram algumas complicações para nós, e nós fomos impedidos de viver os propósitos de Deus para a humanidade. Não adianta querer culpar Adão e Eva, porque se fosse eu ou se fosse você, nós faríamos a mesma coisa. Então, convergência significa unificar todas as coisas em Cristo, colocar todas as coisas aos pés de Cristo, reunir tudo para Cristo. Então a palavra está dizendo, convergir em Cristo todas as coisas. Aqui não está dizendo somente os seres humanos, porque somos igreja, nós somos corpo de Cristo, nós somos o povo de Deus, e nós nos reunimos aqui na supremacia de Cristo, na presença de Cristo. Este culto não é para mim, não é para o pastor, não é para o concílio, não é para o bispo, não é para cada um dos irmãos. Este culto é para Cristo, é para exaltar o nome de Cristo, é para orar para Cristo, é para cantar para Cristo, é tudo voltado para Cristo. E nesse momento nós estamos convergidos em Cristo. O problema é que nem todas as coisas estão convergidas em Cristo neste momento. E a ideia é que toda a criação também venha convergir para Cristo. Céus, terra, mar, animais, lua, sol, oceano, tudo que existe na criação irá se prostrar diante de Cristo. E é por isso que a palavra fala que quando Jesus voltar, toda língua confessará que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante dEle, porque todos verão Jesus em poder e em glória. E assim todas as coisas irão convergir para Cristo. Está dizendo também, na dispensação da plenitude dos tempos. O que significa dispensação? Dispensação pode significar, no termo popular do dicionário, dispensa, demitir, suspender. Por exemplo, eu cometi uma falha no meu trabalho e o meu patrão vai falar: está dispensado, você não serve mais aqui na minha empresa porque você falhou. Ou, por exemplo, quando você vai servir o quartel, o Alex pode falar melhor, o Alex aqui é guarda municipal, eu acho que serviu o exército, foi soldado também, um homem de honra aqui na nossa igreja, Eu fui também no quartel, mas eu não servi o quartel. E o que eles falaram? Está dispensado, não precisa servir. Então dispensa pode significar o quê? Rejeição. Mas o termo usado, ou também vamos usar aqui a Clara, que é enfermeira, tem os farmacêuticos na área da saúde, dispensação de medicamento. O farmacêutico ele pode falar: você toma esse medicamento se você está com dor de cabeça. É uma dispensação do enfermeiro, do farmacêutico, que ele pode medicar uma pessoa que está passando apuros. Não é somente o médico que pode medicar uma pessoa legalmente, ou cientificamente, eu não sei, mas a questão é que pode significar tanto expulsar, suspender, como ceder, como oferecer, como dar. Então existe uma pequena confusão nesse termo. O termo em grego, escrito na Bíblia, vem de oikonomos, oikonomia, que significa administrar. E se dá no sentido também de ser mordomos, quando você confia a sua casa para alguém. O Oscar e a Gilza compraram uma casa lá em Araçatuba e agora eles estão viajando direto, estão vivendo uma lua de mel aí, em pleno 2021, depois de mais de 20 anos de casados. Então, quando eles viajam,
eu sou o mordomo deles, porque eles falam, Sarri, vai lá na casa lá, dá comida para os gatos, dá carinho neles, dá atenção para eles, dá comida, cuida aqui, cuida lá, molha as plantas, então eu estou lá cuidando. Eu estou administrando a casa enquanto eles estão ausentes. Essa é a ideia de dispensação que está descrito no texto. Dispensação, plenitude dos tempos, significa que Deus estabeleceu o tempo certo para cada coisa. Tempo no grego, existem duas palavras. A primeira é a mais conhecida, que é cronos. Quem aqui já assistiu algum filme dos Vingadores, ou algum filme de super-herói, é muito falado essas coisas assim de cronos, de tempo. O Doutor Estranho, ele viaja no tempo, né? Fala, eu controlo o cronos. Porque o cronos vem do grego, de tempo, significa o passar do tempo, a passagem de tempo, dias, meses, anos, significa cronos. Mas o tempo descrito neste texto é kairos. O que significa kairos? É o marco, é o episódio de cada tempo acontecido na história da humanidade. Um exemplo bem simples, vamos supor que eu conheci uma menina hoje e eu tenho o desejo de namorar e casar com ela. Mas Deus fala assim, eu não quero que você namore agora, está cedo ainda, menino, sossega o facho. Eu falo, mas Deus, eu quero namorar, eu quero casar. E Deus fala, não é tempo, você precisa amadurecer ainda. Mas eu, na minha cabeça dura, vou lá e namoro. Mesmo sendo uma pessoa certa, para mim, no tempo errado, acaba se tornando uma coisa errada. O kairos é o tempo onde Deus estabeleceu cada coisa no seu tempo. Então, todas as coisas que vêm acontecendo no mundo, sejam marcos muito grandes, sejam marcos pequenos, está sob a administração de Deus, está sobre a dispensação do Senhor sobre todas as coisas. Deus é soberano, Deus controla, Deus está no controle de tudo. Você acha que Deus não olhou para nós no começo dessa pandemia? Você acha que Deus não estava olhando para o mundo desde quando tudo começou em março de 2020, você acha que Deus não olhou para as lágrimas que você derramou, quando você teve entes queridos, ficando doentes, ficando enfermos, estando em leito de hospitais, e até pessoas que perderam essas pessoas que amavam? Deus estava no controle de todas as coisas. Agora, eu não vou entrar no mérito aqui e dizer que não, Deus tinha um plano, não, eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Isso pertence a Ele. Deus nos dá a vida de acordo com o tempo que Ele estabeleceu. Tem pessoas que vivem 100 anos, tem pessoas que vivem 80, tem pessoas que vivem meses, tem pessoas que vivem semanas. Então nós não sabemos de nada, nós não temos controle sobre essas coisas, mas Deus está no controle, Deus sabe de cada coisa, Deus escreveu cada episódio da sua história, desde antes da criação, e Ele está olhando aqui para você hoje. Então, quando a Bíblia fala de convergir todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, é que chegará um tempo onde não haverá mais tempo, onde a história estará completa. E quando será esse tempo? Quando Jesus voltar. Quando Jesus vai voltar? Eu também não sei. Existem muitas coisas por detrás do estudo do fim dos tempos, mas existe uma coisa que a igreja está sendo alertada de que esse tempo se aproxima. Nós não podemos afirmar que será mês que vem, semana que vem, o ano que vem, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Na verdade, os próprios discípulos já viviam tempos em que eles acreditavam que a qualquer momento Jesus poderia voltar. E se passaram 1988 anos, como o Oscar fez a matemática aqui hoje, e Jesus não voltou ainda. Mas Ele pode voltar a qualquer momento, ou Ele pode voltar dependendo dos acontecimentos. Isso pertence a Deus. Deus está administrando o tempo que está determinado para a volta de Cristo, para que todas as coisas sejam consumadas e todas as coisas sejam convergidas para Cristo.
nós estaremos perante a supremacia, a corte, a hegemonia de Cristo, porque Ele será o cabeça e nós seremos o corpo no reino. Este texto está dizendo basicamente 3 coisas que nós precisamos levar como aprendizado. A primeira coisa é a restauração que Deus traz para a humanidade. Deus nos restaura por meio de seu Filho. A segunda coisa, está falando sobre a unidade, onde Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Esta ideia é mais desenvolvida no capítulo 2 de Efésios, então eu não vou falar muito disso agora. Mas a terceira coisa é sobre a supremacia de Cristo, que Cristo está sobre todas as coisas. E para poder encerrar aqui, eu gostaria de trazer uma reflexão que eu estava fazendo ontem à noite, em cima desse texto, porque talvez, quando a gente lê as cartas, a gente pensa que as ideias são apresentadas de uma forma aleatória. Está falando sobre salvação, está falando sobre Deus nos escolher desde antes da criação para vivermos em santidade. Está falando que Jesus nos trouxe a adoção como filhos de Deus, e depois está falando sobre a dispensação da plenitude dos tempos, onde Jesus será o cabeça de todas as coisas. Parece que não se encaixam. Mas eu comecei a pensar ontem, e eu falei: Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? E aí, conversa vai, conversa vem, leitura vai, leitura vem, e eu pude entender uma coisa, que nós fomos chamados para vivermos em santidade, fomos chamados para vivermos uma vida irrepreensível, não porque Deus é um Deus tirano, não porque Deus é um Deus que é soberbo, que é arrogante, fala: eu sei de tudo e vocês vão virar robozinhos para mim. Não, Deus quer que a gente viva em santidade, Deus quer que a gente viva em obediência, porque estamos em um treinamento aqui na terra para vivermos nos céus. Nos céus não haverá espaço para pecado. Nos céus não haverá espaço para mentiras, para soberba, para orgulho, para adultério, para fornicação. Não haverá espaço para embriaguez. Não haverá espaço para nada dessas coisas que o mundo tem pregado. Não haverá espaço para alguém pensar que é melhor do que o outro. Não haverá espaço para pensar: não, porque eu sou de cor branca, porque eu sou de cor morena, ou porque eu tenho cabelo liso, porque eu tenho cabelo enrolado, porque eu tenho olho puxado, porque eu tenho olho grande. Não, não. Nós seremos um povo só, nós teremos um corpo só. E nós viveremos em obediência, nós viveremos prostrados diante de Deus para toda a eternidade. E nossa vida aqui é um treinamento para esse episódio. Por que você quer ir para o céu? Eu antigamente queria ir para o céu porque eu tinha medo do inferno. Mas hoje eu posso afirmar que eu não tenho medo do inferno. Porque eu sei qual é o futuro do inferno, eu sei qual é o futuro das obras de Satanás. Mas eu também sei qual é o meu futuro e qual é o seu futuro. Mas nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos entender que Deus nos deu a graça, mas nós temos a escolha de receber ou de rejeitar, de obedecer ou desobedecer, de andar ou não andar, conforme os ensinamentos de Deus. E precisamos olhar para a nossa vida. Hoje nós estávamos em Santa Ceia, e a Santa Ceia, segundo alguns teólogos e segundo os puritanos, é o tempo em que nós mais estamos em comunhão com Deus, em que estamos em maior intimidade com Deus. Então esse tempo que você passou aqui não foi simplesmente comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de suco de uva, simplesmente para limpar a sua consciência, mas você estava em comunhão com o seu Criador, você estava em comunhão com o Filho de Deus que morreu na cruz, pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida. E quando nós estivermos nos céus, esse tempo de comunhão será eterno. No céu não haverá lágrimas, no céu não haverá sofrimento, no céu não haverá a consciência das coisas deste mundo, não haverá os sentimentos
os desejos em relação a este mundo. Nós vamos olhar para cada um que está aqui, espero em nome de Jesus que todos nós estejamos lá futuramente, e vamos olhar, nossa, eu vi a Mari, nossa, eu vi a Fiorella, nossa, eu vi o Matias, eu vi a Michelle, o Alex, eu vi o Johnson, eu vi todo mundo lá. Nós vamos ter a consciência, as lembranças, as recordações nos céus, mas não haverá as coisas da carne. Nós estaremos incorruptíveis, nós seremos plenamente vividos no Espírito. Nós estamos hoje vivendo antecipadamente aquilo que Deus sonhou para todos nós. O problema é que a natureza do pecado não saiu de nós, e nós muitas vezes pisamos na bola, mas quando nós estivermos nos céus, isso não existirá mais. Então, não se culpe, não se condene, pecou, confessa, se apresenta diante de Deus, porque por mais que o preço hoje seja alto para nós vivermos uma vida diferente do que o mundo prega, é um preço que valerá a pena, é um preço que valerá para a nossa eternidade. Então que eu e você possamos olhar para isso aqui, para as Escrituras de Deus, e não pensar simplesmente como ordenanças, mas pensar como algo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua, para que nós pudéssemos viver em comunhão com Ele, e assim possamos experimentar das suas gloriosas riquezas por toda a eternidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que vocês possam se sentir abraçados por Ele e possam se encher de esperança, né, daquilo que a palavra de Deus nos traz, porque muitas vezes nós pensamos que é só chumbada, que é só coisa ruim, mas na verdade a palavra de Deus nos consola, a palavra de Deus nos conforta e nos dá ânimo, para que assim eu e você possamos prosseguir nessa caminhada até o último dia das nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, nós te damos graça pela tua porção, pela tua palavra. Nós queremos bem dizer o teu nome, porque tu és bom e o teu amor dura para sempre. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deixou os ensinamentos da Bíblia totalmente acessível hoje, para que possamos aprender, para que possamos entender, para que possamos meditar e possamos degustar da tua palavra em vida. E queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós não olhamos com carinho, nós não olhamos com zelo aquilo que o Senhor traz como ensinamento, e pensamos que o Senhor não nos ama, pensamos que o Senhor nos oprime, e pensamos que o Senhor exige muito de nós, sendo que na verdade o Senhor exigiu tudo de seu Filho para que morresse por nós, pelos nossos pecados. E graças te damos porque Jesus não está morto, mas Ele vive e reina em nossos corações, e Ele voltará para reinar sobre todas as coisas para todo sempre. E que nesse episódio eterno, eu e meus irmãos aqui possamos estar presentes, possamos estar nos regozijando na presença de Deus com todos os santos, com os anjos do Senhor e principalmente na Tua presença. Abençoa nossas vidas, Deus, para que possamos nos apegar na Tua palavra, que possamos nos achegar na Tua presença, possamos mergulhar, Senhor, em tudo aquilo que o Espírito Santo nos oferece, e assim possamos desfrutar das bênçãos espirituais que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro e abençoo, Senhor, cada um que está aqui, para que o Senhor esteja presente durante esta semana. Pai, esteja conosco em tudo aquilo que nós vamos fazer, seja os nossos estudos, nosso trabalho, o nosso cotidiano, os desafios do dia a dia, o cuidado com o nosso lar, que o Senhor se faça presente, o Senhor esteja conosco, nos sustentando, nos guardando, nos trazendo o renovo, e que possamos todos os dias lembrar e degustar daquilo que o Senhor falou conosco nesta manhã. Abençoa todos, a nossa família, os nossos próximos, e assim possamos viver dia após dia na Tua presença. E por tudo eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Convidar o pastor para dar a bênção. Convido a igreja para estar se levantando.
Queria dizer para você que se você tem alguma coisa que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, seja saúde, seja vida espiritual, seja finanças, eu quero que você agora coloque na presença de Deus. E se você tem alguma doença, alguma parte no seu corpo que precisa de cura, se você puder, põe a mão em cima. Se você não puder pôr a mão, você põe a mão no seu coração, para que Deus possa vir a curar você nesta manhã. Oramos. Senhor, nós te damos graça pela vida, graça pelo teu amor, graça porque o Senhor tem nos sustentado em tempos tão difíceis, em tempo de falta de muitas coisas na nossa vida, mas mesmo assim nós damos graça, graça porque nós temos a nossa garantia, o nosso selo, que é a vida eterna, é um dia estar na tua presença. Mas Deus, sabemos que a nossa vida está aqui, e é uma vida que nós vivemos de circunstância, uma vida onde nós passamos por percalços, passamos por sofrimento, passamos por enfermidade, passamos por falta de coisas, finanças, e muitas vezes também nos decepcionamos também conosco mesmo com relação a não conquistarmos, a não vencer as barreiras, Senhor, que têm aparecido no nosso caminho. Por isso, Senhor, quero clamar a Ti agora, que o Senhor venha estar derramando do Teu poder e que Teu Espírito Santo esteja operando no nosso meio nesta manhã. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão ouvindo, também possam estar sendo abençoados por Ti. Pedimos em nome de Jesus. Queremos pedir que o Senhor fortaleça a vida espiritual, renova o espírito de cada um, levanta aquele que está caído e faz com que ele possa continuar firme na jornada cristã, na jornada onde seu nome seja glorificado. Deus, queremos pedir por essa enfermidade, por essa doença, por essa cura, que o Senhor derrame do Teu poder e venha operar, fazer um milagre, restaurando, curando, sarando, porque sabemos que Jesus já carregou consigo no madeiro todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados, em nome de Jesus. Queremos pedir, Senhor, pelas finanças. Deus, tempos difíceis, mas tempo de buscar a Ti e clamar, para que o Senhor venha nos suprir, venha prover aquilo que tem faltado na vida de cada um de nós, nesta manhã, e que possamos glorificar sempre o Teu nome, através daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, pelo trabalho, pedimos por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão precisando, Senhor, de provisões, que o Senhor venha estar com ela, provendo, Senhor, abrindo as portas para que elas possam comer do próprio suor, e que o Senhor esteja suprindo para que possam honrar e possam ser mordomos, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado na vida de cada um, Senhor. Pedimos, Pai, pelos estudos de cada um, aqueles que estão dependendo de notas para poder fechar o ano, que somente venha abençoar, para que ela possa, Deus, estar contigo e buscar a Ti, que o Senhor venha capacitá-lo, Deus, para que elas possam terminar o ano, Deus, com notas azuis, e que elas possam, Deus, ter a vitória em nome de Jesus, Senhor, Pai. Senhor, dê, Senhor, da Tua graça na vida de cada um, que a presença do Espírito Santo guarde, guia e sustenta cada um na sua caminhada, mostrando, Deus, aquilo, Deus, que vai honrar e vai glorificar o Teu santo nome. Pedimos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém.
Nosso culto está encerrado. Hoje